Você tem imóvel alugado, tanto na pessoa jurídica quanto na pessoa física, e está querendo entender como que vai funcionar a tributação na reforma tributária, porque na reforma tributária nós teremos possibilidade de tributação dos novos impostos também para a pessoa física. Então é nesse vídeo que você vai entender tudo como que vai ficar a tributação dos aluguéis a partir do ano de 2007, onde a reforma tributária já inicia. Mas antes de irmos para o conteúdo, quero pedir aqui para você já deixar o seu like e se inscrever no nosso canal. Bom pessoal, eu sou o Douglas, contador aqui do Santos Contabilidade Digital, e hoje nós queremos trazer um pouquinho para vocês como que a reforma tributária, o que ela vai impactar principalmente aí na área imobiliária, especificamente falando de aluguéis, para você que recebe aluguéis tanto na pessoa jurídica quanto na pessoa física, tá? Nós teremos probabilidade de tributação dos impostos novos na pessoa física. E para começar, nós queremos explicar já, indo direto ao ponto, bem objetivo, como que é a tributação hoje, só para a gente contextualizar. Hoje, você que tem um CNPJ, tá? Você está tributando os seus aluguéis provavelmente no presumido, onde nós temos uma tributação de PIS 0,65%, COFINS 3%, IRPJ 4,8% com a probabilidade de um adicional de IR, tá? Dependendo da quantidade de aluguéis, e contribuição social com 2,88%. Lembrando que a atividade de aluguel ela é isenta de ISSQN na maioria dos municípios. Maioria não, acho que em todos os municípios do Brasil não tem a tributação de ISSQN, porque não se classifica como serviço. Então nós temos uma carga tributária total aí de 11,33% na atividade de aluguéis. E se você tem menos que R$10 mil de aluguéis, você tem uma redução aí de IRPJ, onde essa carga tributária vai reduzir aí próximo a 8,93%, 9%, tá? Isso é o sistema tributário hoje. E pós-reforma tributária, nós teremos a substituição do PIS, da COFINS, pela CBS, certo? São os dois impostos federais, PIS e COFINS, que serão extintos a partir de 2027 já, e vai entrar a CBS. Tá? Nós não temos a alíquota definida da CBS ainda, muita gente fala próximo de 9%, mas não tem nada definido. Mas nós também teremos o imposto do IBS, que vai entrar na reforma tributária, que a previsão é que eles comecem a ser tributados em 2029, tá? E vai ser 100% implantado lá em 2033. Mas também não temos previsão de alíquota, mas é um imposto que a área imobiliária vai pagar. O IBS, ele substitui o ICMS e o ISSQN, que hoje são dois impostos que a área imobiliária não paga. Vocês não pagam ISSQN, vocês não pagam ICMS. Mas, como nós temos uma mudança e esses impostos estaduais e municipais serão substituídos pela IBS, sim, a área imobiliária será tributada também pela IBS, pela CBS e pela IBS com nova forma de tributar, tá? Então essa é a primeira mudança que tem para a área imobiliária. Lembrando que IBS não entra em 2027. Em 2027 nós temos a substituição da PIS e da COFINS pelo CBS. Beleza? Legal, Douglas. E agora como que vai ser a questão das alíquotas? Nós não temos alíquotas definidas, certo, pessoal? Mas tem uma estimativa de que IBS mais CBS tem uma alíquota efetiva total aí, uma alíquota total, desculpa, de 28%, tá? É uma alíquota alta, é um IVA alto, mas é o que se espera. Então, a área imobiliária no quesito aluguel, ela terá dentro da legislação, ela tem um regime diferenciado. Então ela vai ter uma redução de 70% de IBS e de CBS. Nós temos previsão aqui de que a CBS vai ser algo em torno de 9% e a IBS próximo de 19%, mas isso ainda não foi confirmado pelo governo, somando os 28%. Então se nós tivermos aí uma redução de 70%, nós estamos falando que isso vai cair de 28% para 8,4% na área imobiliária. 8,4% de tributação de CBS e de IBS. Lembrando que os impostos que vocês já pagam, que é IRPJ e contribuição social, não mudam absolutamente nada. Eles permanecem exatamente como estão hoje, tá bom? Então, além do IRPJ e da contribuição que vocês já pagam hoje, com a reforma tributária vai ter o CBS e IBS com redução de 70% da alíquota, que a previsão é 28%. E qualquer redução de 70% vai provavelmente ficar próximo de 8,4% de redução. Mas tem mais benefícios. Outro benefício implantado pela reforma tributária na questão de aluguéis é um redutor social. Talvez você já tenha visto o vídeo aí do nosso ministro falando desse redutor. É um redutor de R$600 por imóvel, tá bom? Então se você tem um aluguel de R$1.000, certo? Você tem uma alíquota, uma redução de alíquota de 70%, mas você vai pagar a redução de 70% sobre o valor do aluguel menos esse redutor social. Então vamos lá, você tem um aluguel de R$1.000 de um imóvel,
e você tem um redutor de R$600, então vai sobrar 400 como base de cálculo. Sobre esses R$400 que você vai aplicar a alíquota com redução de 70%, que provavelmente pode ser algo próximo a 8,4% que nós temos comentado aqui. Então você, além de ter uma redução de 70%, você tem esse redutor social. Agora, mas Douglas, se eu tiver um imóvel alugado de R$600 e eu reduzir R$600, eu não vou pagar IBS e CBS? É isso mesmo. Se você tem 3 imóveis, vamos dar um exemplo aqui, se você tem 3 imóveis alugados, R$600 cada um, cada imóvel tem um redutor social de R$600, a sua base de cálculo é zero. Então você não vai pagar IBS e CBS, você só vai pagar IRPJ e contribuição. Lembrando, né, que IRPJ e contribuição permanece na tributação no formato que já são hoje, com aquelas alíquotas definidas sobre o valor bruto do aluguel. Então IBS e CBS acaba não pagando. Então é por isso que a gente fala que para determinados aluguéis pode ter um aumento de carga tributária, como também para determinados aluguéis vai ter uma grande redução de carga tributária. Tá? A reforma tributária ela vai trabalhar nesse formato. Também será possível outras deduções da base de cálculo, por exemplo, IPTU, certo? Então algumas despesas do imóvel também poderão ser dedutíveis da base de cálculo, além do redutor social, tá bom? Isso tudo que a gente está falando para tributação de pessoa jurídica, certo? Aqui você que já está com o CNPJ montado, recebendo seus aluguéis no CNPJ. Agora vem uma outra grande dúvida da reforma tributária, que são as pessoas físicas. Poxa, quem recebe aluguel na pessoa física vai ter essa mesma tributação? Como que é hoje a pessoa física? Hoje, quem recebe na pessoa física está declarando lá no seu imposto de renda, certo? E muitos dos que recebem aluguel na pessoa física já estão na faixa de 27,5%. Então acaba pagando 27,5% de imposto de renda. Tá, pessoal? É comum aí a gente sempre comentar com os empresários e donos de empreendimentos que recebem aluguéis, e a gente fala imposto aqui, imposto de lá. A gente tem que saber tratar que cada imposto tem uma legislação diferente. Então a gente está falando aqui que na pessoa física vocês tributam 27,5% de imposto de renda. E a pessoa física que tem mais que 3 imóveis alugados e a soma dos aluguéis desses 3 imóveis passa de R$240 mil no ano, além do imposto de renda da pessoa física, que ela está pagando a pessoa física, ela irá pagar o IBS e CBS no formato que a gente explicou agora há pouco, igual às pessoas jurídicas. Então, para essas pessoas que têm imóveis e que se encaixam nessa regra, muito provavelmente não vai compensar mais ficar na pessoa física. E muito provavelmente nem esteja compensando, né? Mas enfim, tem gente que ainda está na pessoa física pagando imposto demais, desnecessário. Mas para essas pessoas vai ficar mais caro ainda. E aí vai compensar provavelmente abrir um CNPJ para tributar seu aluguel lá dentro, analisar e fazer esse planejamento tributário. Porque essas pessoas físicas que recebem mais que R$240 mil de aluguel e têm mais que 3 imóveis, estarão sujeitas ao regime regular da IBS e CBS e serão tributadas também pelos novos impostos, além da tributação do imposto de renda. Douglas, e sobre locações de curta duração, Airbnb, Booking, né? Tem muitas, aluguel de temporada, que muita gente chama também, que é aquela locação que você faz para algum cliente, para algum inquilino de 1 semana, de 2, 3 dias. Como é que vai funcionar essa tributação? A reforma tributária é bem clara que diz que as locações de curta duração, o que é curta duração? Locações de até 90 dias, elas serão equiparadas a serviços de hotelaria. E o serviço de hotelaria tem uma tributação diferente, ele não tem a redução de 70%, ele não tem o redutor social de R$600, ele tem uma redução de quanto? Ele tem uma redução de 40% de IBS e CBS e tem direito a crédito de IBS e CBS sobre aquisição de bens e serviços relacionados à atividade. Explica melhor isso. Então vamos lá, você tem, como a própria lei diz na verdade, é como se fosse um hotel. Então aquelas despesas necessárias para manter o imóvel, algum serviço que você contrata de limpeza, por exemplo, você contratou alguém para fazer a limpeza do apartamento, essa pessoa vai te dar uma nota fiscal, você vai ter direito a crédito do IBS e CBS daquela nota fiscal. E você vai poder abater esse crédito lá no teu imposto que você vai ter que pagar. Então são serviços relacionados à atividade que você tem direito a crédito e quando você for fazer a tributação referente ao aluguel que você recebeu de curta duração, de temporada, de Airbnb e tudo mais, você vai ter uma redução de 40% da alíquota. Então se nós tivermos uma alíquota de 28%, você reduz ela a 40%. Sobre o valor bruto recebido do aluguel, você vai aplicar essa alíquota com redução e depois disso você vai diminuir os créditos que você teve naquele mês referente a serviços necessários para manter a atividade, beleza? Então as locações de curta duração terão a tributação equivalente a serviços de hotelaria.
Então, pessoal, de forma geral, era esse o conteúdo que nós queríamos trazer para vocês, referente a aluguéis, referente à tributação, reforma tributária, os impactos que estão vindo por aí. Lembrando que em 2027 nós teremos a implantação de 100% da CBS e a exclusão de 100% do PIS e COFINS. Já o IBS ele tem uma previsão de iniciar em 2029. Nós temos que acompanhar essa reforma tributária, são anos de transição, muita coisa pode mudar, pode antecipar, pode atrasar, enfim, a gente sabe como é que funciona o Brasil é complicado, mas é o que tem a lei hoje, é o que está programado para acontecer e é assim que vai ser para a área imobiliária. Então você tem que ficar muito atento, porque 2026 é um ano importante para você já fazer os seus cálculos, já fazer os seus planejamentos, para não pagar imposto de forma errada para o governo. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, comente, se inscreva no nosso canal e compartilhe para que mais pessoas possam entender a reforma tributária para a área dos aluguéis. Grande abraço e até mais!